e abençoado dia. Estamos no 8º domingo após o Pentecostes e agradecemos a Deus porque Ele vem até nós, aonde nós estamos, e nos alcança com a sua palavra de salvação. Deus vem a nós por sermos preciosos a Ele. Somos um tesouro escondido que foi encontrado por Deus. E eu te convido nesta manhã a que você ouça Jesus e deixe que Ele te receba como seu bem precioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos nos dirigir a Deus, o nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Se esta é a sua confissão, como ministro da palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus para você. E por ordem de Jesus Cristo e em nome dele, te perdoo todos os pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deuteronômio, capítulo 7, versículo de 6 a 9. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 39. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Jesus Cristo quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus.
e ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos irmãos da Congregação Cruz de Goiânia, o texto do Evangelho, conforme o evangelista Mateus, capítulo 13, versículos 44 até os 52. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: Pois isto quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Até aqui as palavras da salvação. Uma tempestade no seu coração.
desse amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, alguns textos bíblicos podem ter mais de uma interpretação, desde que essas interpretações não destoem do seu contexto e do todo da mensagem do Evangelho. E este é o caso das parábolas contadas por Jesus hoje. Ao fim dessas parábolas, Jesus diz o seguinte: que todo mestre da lei que se torna um discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Pois nesta manhã, como discípulos do reino, queremos tirar do nosso depósito coisas novas e velhas, no que diz respeito à forma como lemos e interpretamos essas parábolas contadas por Jesus. Num primeiro momento, Jesus conta duas parábolas muito parecidas: a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Nessas duas parábolas, um homem encontra coisas que ele considera de maior valor do que qualquer coisa nesse mundo. De modo que ele, então, vende tudo o que tem para comprar essas coisas. Vamos relembrar o texto. Na primeira parábola, um homem encontra um tesouro escondido num campo. Ele o acha e o esconde novamente, como se ele tivesse desenterrado ele e enterrado novamente no mesmo lugar. E então, feliz da vida, ele vai e vende tudo que ele tem. E depois ele volta e compra aquele campo. Na segunda parábola, um comerciante que andava à procura de pérolas finas encontra uma pérola que é de fato de grande valor. Ele vai e vende tudo o que tem e compra a pérola. É interessante que, ao contrário das parábolas lidas nos últimos domingos, a parábola do semeador e a parábola do joio, aqui Jesus não explica essas duas parábolas. Ele não dá qualquer explicação. Em vez disso, ele simplesmente pergunta aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? E eles respondem: sim. Mas será que eles realmente entenderam? E nós?
Será que nós entendemos? Vocês lembram como Jesus conclui o texto? Ele diz que todo mestre da lei que se torna um discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Esse é um versículo um tanto quanto enigmático. Mas a partir deste versículo final, que fala de coisas novas e velhas, que são retiradas do depósito de um discípulo do reino dos céus ou do reino de Deus, eu gostaria de apresentar a vocês nesta manhã duas formas de lermos e interpretarmos essas parábolas e aplicá-las à nossa vida. A forma velha e a forma nova. Começamos com a forma velha. E aqui precisamos dizer, velha não significa antiquada ou que perdeu a sua validade, a sua importância. Mas é provável que todas as vezes que você ouviu essas parábolas e as suas aplicações, você tenha ouvido mais ou menos assim, que o reino dos céus deve ser tão precioso para você, ao ponto de você vender tudo o que tem para obtê-lo. Essa é a forma com a qual nós estamos acostumados a ouvir essas parábolas. E ninguém discorda disso. Esse ensino parece muito claro na leitura dessas parábolas. E de acordo com essa leitura, o homem que vende tudo ao encontrar o tesouro escondido no campo é você. O tesouro é o reino do céu, o reino de Deus. O comerciante em busca de pérolas finas, que encontra aquela pérola de grande valor e vende tudo o que tem para comprá-la, é você. Você é aquele comerciante. E a pérola é o reino do céu. Essa interpretação, velha por assim dizer, não está errada. Veja que o texto não é claro. Veja que o próprio Jesus não explicou essas parábolas. Essa leitura do texto tem sido usada e aplicada à igreja ao longo do tempo. E de fato, o reino do céu é um grande tesouro. Na verdade, é o maior de todos. Ele é como uma pérola de grande valor, que deve ser a coisa mais preciosa para nós. Mas será que esse realmente é o ponto que Jesus quer enfatizar aqui? Se olharmos o texto desse modo, o que é possível, então nós precisamos reconhecer que nós fracassamos. Nós simplesmente não cumprimos essa tarefa de nos desfazer de tudo o que temos pelo reino do céu. Devemos admitir que o reino de Deus não está em primeiro lugar em nossos corações e mentes. Há outras coisas em nossa vida que ocupam o lugar que deveria ser de Deus e do seu reino. E a depender de nossas ações, das nossas vontades, dos nossos desejos, o reino do céu certamente ficaria longe de ser a nossa prioridade. Ele é aquilo que possui maior valor, mas nós não damos por nós mesmos o valor que lhe é devido. E então, nesse ponto, eu gostaria de entrar no depósito, no nosso depósito, o depósito do discípulo do reino, para buscar coisas novas, para buscar boas novas. Pois esse texto, visto de outra forma, tira de nós as ações e as coloca sobre Jesus, nos trazendo boas notícias. Veja, uma forma nova de lermos e interpretarmos esse texto, sugerida por alguns intérpretes atuais, é atribuir as ações do reino do céu a Jesus. Ele é o rei deste reino. Essas parábolas falam a respeito do reino, e não há como separar o reino dos céus do rei que é Jesus.
E assim então nós entendemos que aquele homem que encontra o tesouro no campo é Jesus. O tesouro é o povo de Deus, somos nós. O comerciante que procura por pérolas finas e encontra aquela pérola é Jesus. A pérola é o povo de Deus, somos nós. Em ambos os casos, Jesus vendeu tudo, abriu mão de todas as coisas para nos adquirir. E foi exatamente isso que ele fez. Veja, Jesus desistiu, abriu mão de tudo o que tinha para que o tesouro, a pérola, se tornasse sua. Ele desceu do céu e se encarnou. Ele abriu mão de todos os seus poderes divinos. Ele padeceu as dores que um homem comum padece. Ele teve fome, ele teve sede. Ele foi tentado, ele foi rejeitado mesmo entre os seus. Ele foi preso, condenado, chicoteado, cuspido e traspassado. E ele não reagiu quando as suas mãos e os seus pés foram pregados na cruz, quando a sua cabeça foi coroada de espinhos. Ele experimentou a rejeição completa e absoluta de Deus Pai e provou a morte e a sepultura. Sim, ele trocou a sua perfeição pelo nosso pecado, o seu lugar pelo nosso lugar, a sua vida por nossa morte. Em outras palavras, ele vendeu, desistiu de tudo que tinha. Ele desistiu de tudo pelo seu tesouro. Veja, nessa perspectiva, nós somos o tesouro. Nós fomos encontrados por Jesus e agora vivemos no seu reino a vida que ele nos deu. Mas, meus irmãos e irmãs, nesta vida no reino de Deus, a vida cristã que vivemos já agora, muitas vezes nós desanimamos. E o desânimo vem de várias maneiras e formas diferentes. É claro que somos diferentes uns dos outros, temos personalidades diferentes e formas distintas de enfrentar as diversas situações que vivemos. De modo que algumas situações são difíceis para alguns e fáceis para outros. Mas saiba disso, cedo ou tarde, o desânimo vem. E ele vem porque nós ainda estamos esperando. Nós ainda aguardamos Jesus. Ainda esperamos pelo último dia, pelo dia da restauração final. Esperamos pelo dia em que os peixes bons serão separados dos peixes ruins. E então, enquanto esperamos, a pergunta é: onde podemos encontrar ânimo quando nos encontramos desanimados e abatidos? E a resposta que este texto nos dá é que nós encontramos ânimo entendendo o que Deus fez por nós, por sermos preciosos para Ele, apesar de sermos o que somos. Você consegue ver isso? Jesus achou você como um tesouro escondido em um campo, como uma pérola de grande valor. E se você tem algum juízo a respeito de quem você realmente é, você pode estar pensando: eu? Mas eu não mereço ser considerado um tesouro. E você tem razão. Mas você é. Você é o tesouro de Cristo. E é por isso que se chama graça. E é por isso que alguns a chamam de maravilhosa graça. Veja essas
essa verdade, ela está expressa também nos demais textos lidos hoje. Vimos no texto do Antigo Testamento, texto de Deuteronômio, que Deus escolheu o seu povo Israel, não porque ele era um povo numeroso, ele era o menor de todos. Não porque Israel merecia ser escolhido, mas diz o nosso texto que o Senhor os escolheu porque Ele os amou. Na epístola lida nesta manhã, texto de Romanos 8, vemos que nada poderá nos separar deste amor de Deus. Vimos que Ele nos escolheu, nos chamou, nos aceitou e ainda repartiu a sua glória conosco. De modo que nem os sofrimentos, diz Paulo, nem as dificuldades, nem a perseguição, nem a fome, nem a pobreza, nem o perigo ou a morte poderá nos separar do amor de Deus. Essa é a boa notícia neste domingo para você. Jesus encontrou você e Ele se alegrou. E Ele te comprou, não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue. Ele deu tudo o que tinha por você. E por isso, quando o desânimo chegar, e ele vai chegar, deixe que isso te anime. Saiba que todas as coisas trabalham juntas para o seu bem. Em nome de Jesus. Amém. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu, vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu, e cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. És triuno e bom Senhor, cantem todos teu louvor. Senhor Deus, Pai Celestial, louvamos-te pelos teus magníficos testemunhos. Tuas palavras iluminam e dão entendimento aos simples. Por tratares conosco conforme teu constante amor, nós te agradecemos, ó Senhor. Apesar do teu amor, ó Pai, desrespeitamos as tuas leis. Reclamamos por não compreendermos a tua vontade, mas falhamos em orar, pedindo iluminação e entendimento. Muitas vezes consideramos as riquezas terrenas e as nossas próprias vontades mais preciosas do que a aceitação da tua santa vontade. Priorizamos as coisas desse mundo, mas esquecemos de dar valor aos tesouros depositados em tua palavra. Ficamos preocupados com as coisas ruins que podem acontecer e esquecemos de todas as coisas que acontecem conosco e que cooperam para o bem daqueles que te amam.
Estamos seguros de nossa salvação através de Teu Filho Jesus Cristo, que nos encontrou como um tesouro perdido, mas muitas vezes deixamos de viver como pessoas salvas. Por esses e por outros pecados contra a Tua santa vontade, perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos com a orientação do Teu Espírito Santo, a fim de que escolhamos o que realmente é importante na vida. Ajuda-nos a estabelecermos nossas prioridades de acordo com o que promove o crescimento do Teu reino. Dá discernimento espiritual aos nossos líderes na igreja, na sociedade e no governo, para que possam viver em tranquilidade e ordem. Te agradecemos, ó Deus, por nossas famílias. Pedimos Sua bênção e proteção sobre elas. Em especial, te agradecemos pelo seu Geraldo de Carvalho e sua esposa Bernadette, que neste dia completam 62 anos de abençoada vida matrimonial. Tu os preservaste e sustentaste até este dia. Concede que sua divina proteção e bênção continuem sobre eles e permite que permaneçam unidos em amor até o fim. Também te rendemos graças pelos 45 anos de matrimônio completados na última sexta-feira pelo casal João Martins e Maria Cortês. Que tua bênção esteja sobre eles permanentemente e que eles sejam mantidos em fidelidade e amor até o fim. Oramos também, querido Pai, por todos os enfermos e debilitados, intercedendo por Sheila Spich, Gelson Krieger, Cláudio Neves, que testaram positivo para o coronavírus. Olha para eles e para com todos com o teu cuidado e permite que possam se recuperar de acordo com a tua vontade. Que possa a tua presença estar em nossos lares e em nosso país. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que também nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.